Olá a todos, tudo bem? Nessa breve apresentação, quero mostrar aqui alguns conceitos de Design Thinking, né? A gente tem aqui, até nesse slide, Design Thinking se refere à maneira do design de pensar, ou seja, que utiliza o pensamento abdutivo. Mas o que seria isso? É quando se usa aí a experiência e conhecimentos para resolver algum problema na vida real, você precisa chegar com alguma solução. Bom, e aí o Design Thinking é dividido em algumas fases, né? Imersão, ideação e prototipação. Sendo que lá entre a imersão do problema e até o processo de ideação, a gente tem uma fase aí de análise e síntese desse problema que a gente está estudando. O problema em si é o quê? Como melhorar a qualidade de estadia, aqui no nosso exemplo, né, de um paciente internado com pouca ou sem nenhuma mobilidade em um quarto de hospital. Então, aqui a gente está entrando com o estudo de caso de um problema para poder exemplificar melhor esses conceitos de design thinking. Então, um dos pontos de partida é o problema que a gente quer resolver da vida real. E a gente tem aí a primeira fase, o processo de imersão. A imersão é quando você busca entender o problema, então você vai identificar e classificar aí todas as necessidades e oportunidades que você consegue verificar para a solução do problema, que vai te guiar, né, na geração de uma solução até a próxima fase, que é a fase de ideação, onde serão criadas ideias por meio de alguns métodos, né, para poder chegar a uma forma da solução por meio de algum protótipo, que veremos lá mais na frente. Bom, essa imersão, ela pode ser feita por meio de algumas técnicas, entre elas entrevista, né, quando você reúne lá com as pessoas que estão envolvidas no processo, né, tem ali um dia na vida, né, então você pode passar um dia junto ali no lugar daquela pessoa para poder estar vendo, sentindo ali, né, as percepções de como que é a vida dele, o dia a dia, né, para poder entender os problemas que o cercam. E aí você tem uma outra técnica que é o sombra, né, que é onde você vai ficar ali acompanhando, né, e ficar ali como uma espécie de sombra mesmo, pesquisa desk, persona, mapa de partir, point of view. Vamos ver cada uma dessas técnicas aqui de imersão. A entrevista, como eu falei, aqui tem no nosso exemplo aqui, né, proposto, né, que é do hospital, né, tem lá, pergunta 1, qual foi a sua experiência no hospital? O atendimento foi bom? Então, olha só, são perguntas, né, para entrevistar a pessoa que está ali passando por aqueles problemas que você quer identificar, né, uma solução ali para melhorar a vida dele ali nos aspectos do dia a dia dele, né? Tem, por exemplo, existe algo que pode ser feito para tornar a espera do atendimento menos desconfortável? Então, em cima de um problema geral, você tem que montar algumas perguntas e realizar a entrevista com aquelas pessoas que passam por aquilo. Ali tem um dia na vida, né? Então, você está ali fazendo observações. Então, processo de observação, né? Verifica lá se o atendimento é rápido, resultado dos exames, você percebe que a entrega é em mãos e na hora, percebe que ali não tinha álcool em gel, observa que os banheiros são propensos à contaminação. Então, você fica ali, né, tentando o máximo passar a forma, o dia a dia daquela pessoa, né, para poder sentir e verificar, observar o que está acontecendo ali. Aí você tem a questão da sombra, né, que aí você tem ali, né, acompanhar ali no caso, o paciente nesse exemplo, né, mas o cliente, seja um ambiente que for, você fica acompanhando, né, uma espécie de sombra. Aí você percebeu, observando também, né, a questão do descaso, no caso aqui indicado médico, medicamentos faltando, foi verificado aqui pouca ventilação dos quartos, pacientes sem leite, então você vai identificando aí, né, os problemas e necessidades que requer, né, nesse processo aí de imersão que você está fazendo. Aí você tem uma outra, né, técnica, que é a pesquisa desk, que a gente vai fazer busca de informações na internet, seja por meio de revista, websites, livros, artigos, né, entre outras formas que você consiga acessar. Então, a gente tem hoje, principalmente com o advento da internet, né, muita fonte de informação de fácil acesso para poder fazer esse levantamento, né, e coletar o máximo de informação possível para o projeto. Aí você tem aqui um exemplo aqui, né, da pesquisa desk, uma notícia, né, cirurgias são canceladas por falta de material esterilizado no hospital Getúlio Vargas, ou seja, você vai coletando todas as informações que têm a ver com o foco do seu problema. Um artigo científico, né, como o paciente hospitalizado percebe que o ambiente
de sua unidade, então você vai entendendo, né, como é que é todos os aspectos do seu problema, né? Aí você tem ali uma outra pesquisa de um aplicativo que já propõe alguma solução que tem a ver com o problema que você está embasando ali para poder tentar resolver, identificando melhor esse problema, né? Então você consegue, por meio de... O que o pessoal já fez? Que você pode, né, também estar contribuindo aí no seu processo de imersão. Aí você tem uma outra etapa que é o persona, né? Persona são personagens fictícios que você coloca no papel, né, do seu cliente, né, ou da pessoa ali do problema. Você está tentando resolver, identificar ali qual o principal problema a ser resolvido. E aí você consegue fazer o levantamento, uma síntese do comportamento, observações do perfil desse persona, desse personagem fictício. E aí, vai representar o quê? Motivações, desejos, como tem aqui, expectativas e necessidades. Isso vai reunir todas as características dessa persona, desse personagem, né, do grupo ao qual ele pertence, né? E aí, aqui tem um exemplo nessa tela de um persona, que é como você monta, né? Existem hoje aplicações, softwares, que você pode montar esse persona, deixar o link para vocês depois aqui, de alguns, que você pega ali uma imagem, pode ser, não precisa ser exatamente da pessoa, né? A ideia, como é um personagem fictício, existem até sites que geram por meio de inteligência artificial, rosto, pessoas fictícias que não existem, e você coloca ali apenas para estar representando aquele seu personagem ali, para você colocar algumas características, que é identificar ali qual o objetivo, as frustrações, a motivação, né, a questão de canais de comunicação preferido dele, personalidade, e as características desse personagem, né? No caso ali, um personagem fictício, no caso a gente tem o Luan Vidal, que ele tem ali uma idade de 27 anos, profissão dele, que é solteiro, onde ele mora, o objetivo, conseguir ligar e desligar e alterar a intensidade da iluminação do quarto, né? Então, o objetivo em cima do problema que você está estudando, né? Então, tudo foco em cima, né, da imersão em si do problema. E aí você tem ali controlar a temperatura do ambiente, conseguir chamar alguém quando se necessário, né, tornar a estadia que ele está ali naquele hospital mais agradável possível. E tem as frustrações que ele vai identificando e você levanta ali, que é não conseguir realizar ações básicas, como controlar a temperatura e luminosidade do quarto, entre outras, né? Bom, no próximo passo, na etapa que a gente tem, é o mapa da empatia, que é uma ideia de você, né, tentar identificar ali, se sentir na pele, né, do seu personagem fictício, tudo que ele passa ali, então, e tentar identificar ali os sentimentos dele, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente, então, né, ter empatia com o próximo, né, ou seja, prover o entendimento de situações daquele contexto que ele está passando, né, do comportamento, as preocupações e todas as aspirações do que ele espera em si, né? Então, aí você tem um mapa de empatia, que você tem um canvas, a gente chama ali, né, esse desenho aqui separando, né, todos os aspectos que a gente precisa levantar do problema. Então, tem ali o paciente, onde você tem ali algumas características, pensa e sente, o que o nosso persona, nosso personagem, ele pensa e sente, o que ele vê, fala, o que ele escuta, né, o que já deu certo, né, dentro daquela situação, o que precisa mudar que ele identificou, né? Então, você tem ali a questão, por exemplo, que precisa mudar a comunicação com o médico e o paciente, um exemplo, né, a falta de material hospitalar, né, naquele hospital, o atendimento, o que deu certo já, ou as visitas do médico uma vez por dia, né, o horário de visita está certinho. Então, você levanta tudo isso aqui e monta, né, o processo de empatia. E aí você chega no point of view, né, que é uma etapa onde você tem o ponto de vista, né, do seu ator, do personagem, do estudo, né? Então, do caso ali da pessoa que está hospitalizada, né? Então, como está aqui, seu povo deve ser uma indicação orientadora que se concentre em usuários específicos. Então, você vai se concentrar naquilo, nos insights, né, no que você conseguiu identificar e as necessidades, né? Você descobriu aí durante o modo de empatia. O que precisa mudar que você está levantando aí como oportunidade para resolver o problema em si do que você está trabalhando aí no processo de imersão. E aí, então, você tem que o ponto de vista, né? Como ator, eu preciso de quê? Quais necessidades? Então, você identifica isso,
né? O porquê você vai responder o quê? As oportunidades que já existem, se foram encontradas para poder, né, modificar ali, mudar como questões para resolver. Então, tem ali um exemplo, né? O paciente precisa de estar ciente dos próximos procedimentos para se tranquilizar enquanto aguarda uma cirurgia. Então, aí depois você passa toda a etapa do processo de imersão, vem o processo de ideação. Já levantou todos os, né, identificou, classificou todos os dados necessários, informações, né? Então, e já conhece bem o seu persona, já fez todo aquele processo, a gente vai passar por um processo de gerar ideias inovadoras, né? E aí é colocado até aqui como diversidade entre as ideias. Normalmente, isso aqui é feito com um grupo de pessoas, né? Pesquisadores, um grupo de trabalho, e a gente tem que tentar o máximo possível nesse processo do grupo, né, ter, se possível, né, pessoas de diversas áreas, né, ou outros diversos conhecimentos diferentes, para poder você estimular o processo de ideias inovadoras, né? Então, estimular a criatividade, então gerar soluções que estejam de acordo com aquele assunto de trabalho, né? E aí existe dentro da ideação alguns métodos, né? Um deles é o Mágico de Oz, outro cartão de ideação e brainstorm. Existem mais, tá, gente? Aqui é os mais comuns que a gente usa. Então, dentro do Mágico de Oz, né, é um método de prototipagem, que é você fazer aí uma espécie de sistema rápido, que no caso você vai representar o modelo do seu sistema, né? Aí, como o Mágico de Oz, né, mostra ser, né, uma coisa de ilusionismo, então você na prática você não faz o sistema, você faz uma simulação do sistema, no caso que você, como está aqui, um assistente humano. Então, em vez de você já perder muito tempo, né, investir tempo no desenvolvimento de um sistema, você pode reproduzir o sistema por meio de uma pessoa, um assistente, que vai responder do outro lado da tela de um computador, responder todas as chamadas, solicitações feitas pelo usuário. Então, você prototipou todo um sistema, mas em vez de ter o sistema mesmo em si, você tem ali uma interface onde o usuário pode estar interagindo, os usuários vão fazer os testes, e do outro lado, em vez de ter já todo o sistema pronto, vai ter uma pessoa que vai estar respondendo só para poder estar verificando, validando se a sua ideia ela é válida, né, os aspectos que conseguiu levantar. Então, você acaba tendo aí um ambiente simulado para ver se o seu problema está sendo atendido. E tem ali uma outra pergunta, né? Como simular a interação em um carro autônomo, né? Você mostra nessa foto aqui, está representado aqui 3 pessoas, né? Então, mas para pensar, o que é um carro autônomo? É um carro que vai sair de um ponto A até um ponto B, de um local A a um local B, de forma que não precisa ninguém dirigir aquele veículo, ele é autônomo, né? Então, como é que você gostaria de passar o seu tempo dentro desse veículo autônomo durante esse percurso? Então, você, no caso, olha só, simulando que você está dentro de um veículo, um desenho ali no chão, né? Como é que você queria passar o seu tempo durante? Sentado, né? Vendo celular, ou então, né? Usando de uma forma mais confortável, que você está ali disposto dentro do veículo, né? Ou está vendo uma TV, assistindo TV. Então, é o processo de você tentar simular para ver como seria, se colocar naquele momento. Aqui um exemplo, né, como simular a interação de um paciente hospitalizado, né? Então, existe a metodologia de simulação, você pode criar aí todo um ambiente, né, e gerar aí as expectativas necessárias aí, tentar identificar, né, o que é importante ali, né, como oportunidade para poder trazer aí no processo de ideação. E existe também uma outra coisa, são os cartões de ideação, né? Então, nem todo mundo é expert no assunto, pode ter leigos no meio do grupo. Então, os cartões de ideações, ele vem com questões, né, para estimular as pessoas a terem ideias para resolver. E aí a gente tem aqui, por exemplo, só o conceito, né, um conjunto de cartões para auxiliar não especialistas na geração de ideias. E aí vem ali, né, como aumentar a temperatura do quarto sem chamar a enfermeira. Então, você vai ter cartões como se fosse um jogo, e aí, de acordo com o que você já levantou, classificou lá no processo de imersão, gera os cartões para poder ter, com essas questões motivadoras, para tentar gerar as ideias para resolver o problema, os problemas que tem ali, né? E aí você tem um outro método que é o brainstorm, que se fosse traduzir em tradução livre, é tempestade de ideias, né? Que é uma técnica para estimular aí
um número grande de ideias, né, em um curto espaço de tempo. Então, normalmente é uma reunião onde você tem várias pessoas, né, de diferentes áreas numa sala, né, e de diversidades diferentes, né, podendo ter, claro, a mesma área também, mas ali é o processo onde vão levantar ideias em cima dos problemas e as pessoas normalmente vai estar em frente a um quadro para escrever, ou com seus cartõezinhos, ou post-its, cada um levanta suas ideias, tem um tempo, né, coloca todas essas ideias num quadro e aí todo mundo começa a discutir essas ideias. Então, a qualidade pela quantidade. Então, não tem ideia ruim nesse momento. É todo mundo que levantar o máximo de ideias possíveis para colocar ali e depois analisar, discutir para juntar as melhores ideias, né? Vão ter ideias que vão ser similares umas com as outras e podem gerar uma ideia a partir de duas ideias, tá? Então, ideias ousadas são bem-vindas, né? Então, não colocar limite para isso, combinar e aprimorar. Então, você tem ali o processo, demandas foram identificadas no processo de ideação, né? Que foram, nesse exemplo que é dado, não saber qual médico está de plantão, não saber como alterar a temperatura do quarto, não saber como chamar um enfermeiro, não saber como distrair no quarto, não saber quais medicamentos estão sendo receitados. Então, são demandas que foi, nesse nosso processo aqui, desse exemplo, encontradas. E o brainstorm você entra com as perguntas, ó, como saber qual médico está de plantão, como alterar a temperatura do quarto, como chamar um enfermeiro, quais são as formas de estação do quarto. Então, por meio dessas perguntas, o brainstorm você consegue levantar várias ideias. Então, aqui é um exemplo, aqui na tela, o pessoal trabalhando com post-it, colocando as ideias em prática. E a última fase aqui, né, do design thinking, é a prototipação, quer dizer, da parte das ideias, né, de testagem. A gente tem ali que a prototipação auxilia na validação de ideias, né, como a gente colocou, que a prototipação ela pode percorrer não só uma etapa final, mas ela pode também partir desde o processo de ideação e junto até essa fase em si, tá? Mas a prototipação em si pode ocorrer ao longo do projeto, como eu coloquei em paralelo com essa imersão e ideação, desde a fase inicial. Então, que ela pode ser o quê? Não necessariamente um sistema, mas ela pode ser uma maquete. Se a gente parar para analisar o pessoal da arquitetura, né, eles fazem plantas baixas, maquetes, né, eles fazem desenho em 3D, softwares 3D. Então, você pode ter aí diagramas de atividades, fazer análise de fluxo e interfaces, e isso aí sendo crescendo, técnica do mágico de Oz e assim por diante. Aqui mostra, né, um exemplo aqui de prototipação, né, mostra a tela de um sistema, né, onde vai mostrando cada uma das telas como que funciona, né, as funções principais que tem na aplicação proposta. Também entra um pouco da interface humano-computador, onde você pode mostrar isso, esse protótipo em ambientes diferentes, não só na tela celular, como um relógio, como também na tela de um computador, como ficaria à disposição daquilo, tá? Bom, em geral, é essa breve apresentação que eu tenho. Claro que tem muito mais. Aqui algumas referências básicas. Tá? Obrigado por nos assistir até o momento.